minha ideia aqui, gente, não é dar uma aula de integridade para mineroduto, até porque integridade em si é um tema muito abrangente. Vocês devem ter visto ontem com o Mário, vão ver ainda com o Lobac falando, então é um tema que o tema em si levaria muito tempo para ser explorado. Mas a minha ideia aqui é ir muito mais para o caminho de o que é integridade para minerodutos. Aí eu acho que é um caso mais diferente do usual, mais diferente do específico, e a minha ideia é até matar um pouco das curiosidades. E aí, iniciando novamente, eu agradeço o convite do YPP. Como eu disse, eu acho bem legal o trabalho que o YPP vem fazendo, não só de agora, mas a gestão de agora eu conheço mais de perto. Eu acho que vocês estão de parabéns pelo que vocês têm feito. Meu nome é Ricardo, eu vou colocar um pointer aqui na tela. Meu nome é Ricardo Nebias, hoje eu trabalho na Rosen, eu trabalhei 15 anos antes numa empresa que era operadora de minério. A minha ideia aqui não é fazer nem propaganda da Rosen, nem dos operadores anteriores que eu trabalhei, mas sim um apanhado mais técnico sobre o que é minerodutos. Hoje eu sou especialista técnico comercial em integridade de dutos, não só de minerodutos, e atendo hoje na América do Sul as demandas da Rosen. Eu vou começar falando o que é minerodutos. Aí eu começo fazendo uma piada que todo mundo não, muita gente costuma falar mineirodutos, e para mim mineirodutos é aquela cápsula que a NASA entregou para o pessoal de mineração no Chile para resgatar os 33, que virou filme. Então, na verdade, não tem nada a ver com mineirodutos. A ideia é minerodutos, que são dutos que transportam minério. Eu vou passar por esse seguinte sumário. Eu vou fazer uma introdução, falar um pouco sobre o que é extração mineral, vou definir o que é minerodutos, não mineirodutos, onde eles estão, propriedades, e vou focar principalmente nessa parte aqui, semelhanças e diferenças. Principalmente diferenças. Eu acho que isso vai matar bem a curiosidade das pessoas. Vou falar, claro, com semelhanças e um pouco de comentários finais. Então, eu gosto desse slide do Sérgio Chapelin, que é do Globo Repórter, né? Minerodutos, o que são, onde estão, como vivem, de que se alimentam, que eu acho que vai muito na cabeça de todo mundo, né? Assim, o que é minerodutos, como que isso funciona, muita gente nem sabe onde é, o Globo Repórter vai muito nessa pegada de explorar coisas que a gente não sabe. Então, indo primeiro para extração mineral. O que é extração mineral? A gente pode falar isso aqui de várias maneiras, mas uma das principais, não principais, mas mais simples é falar desse formato. Tem a extração do minério, você fragmenta, diminui o tamanho, você beneficia, separa o que é minério do que não é minério, que é chamado de rejeito. É um nome que muitas vezes as pessoas entendem até meio de maneira grosseira, que é uma coisa que não tem utilidade, mas não tem para aquele processo mineral. Faz um tratamento, pode ser químico, mecânico, muitas vezes ele é mecânico, químico ou físico-químico, e vai fazer a parte de transporte e embarque. Isso aqui é como as pessoas associam a parte de mineração. A mineração vai transportar por caminhão, por trem, por duto ou por barcaça. O que eu vou dar enfoque aqui, principal, é duto, que é isso aqui que está em destaque. Eu vou falar principalmente sobre minerodutos. Vou começar com alguns exemplos de extração. Essa aqui é uma foto de uma mina de caulim. Essa mina até no Brasil, não vou citar o operador aqui, e aqui é uma foto de vista aérea da mina de caulim. Caulim é um mineral que você pode utilizar para cerâmica, tinta, cosmético e papel. Ele dá, por exemplo, a cor branca para o papel. É um dos minérios que hoje tem no mundo o mineroduto que se transporta caulim. Tem no Brasil e fora do Brasil também. Minério de ferro, uma foto típica de uma mineração de minério de ferro. A extração do minério de ferro com máquinas, e o minério de ferro está associado com a cadeia produtiva de aços. Extração de fosfato, uma foto de uma mina de fosfato. Os formatos são bem parecidos, são minas de céu aberto. Existem casos também de minerações subterrâneas, tipo carvão ou ouro, mas no caso do fosfato ele está muito associado ao agronegócio, à indústria de fertilizantes. Aqui é uma mineração de bauxita, esse aqui está até disponível no site da empresa, como informação pública, e nessa mineração eles mostram o mineroduto deles.
Todas essas que eu estou mostrando hoje têm minerodutos. A bauxita está ligada à cadeia produtiva do alumínio. Então, vamos para mineroduto definições. O que é um mineroduto? É um conjunto de equipamentos utilizados para transportar polpa de minério. A polpa pode ser de várias maneiras. Polpa de minério de ferro, eu mostrei algumas fotos, de bauxita, de carvão, que eu não mostrei algumas fotos, de fosfato, que não está aí, de caulin, que não está na definição. Essa é uma definição que eu puxei do Wikiduts. Eu já faço até aqui uma propaganda para o Wikiduts, para quem não conhece, é um projeto do CTDUT, semelhante ao Wikipedia. Eles chamaram algumas pessoas para ajudar, esse tema até fui eu que ajudei a definir, esse tema de minerodutos, e está lá no Wikidutos. Para quem quer trabalhar na sociedade de dutos, é uma enciclopédia aberta, né, para a própria comunidade postar e comentar as definições que ela entende necessárias. Outra definição de minerodutos, vocês vão ver que em alguns casos eu coloco alguns slides em inglês, até para contextualizar vocês que estão assistindo, que muito dessa tecnologia, das informações, elas vêm em inglês. A norma, por exemplo, de minerodutos é essa aqui, é uma norma da ASME, B31.11, o Dani até comentou sobre a ASME mais cedo. A ASME tem essa B31.11, emitida há muitos anos, que agora foi fundida para B31.4. Então, a parte de minerodutos é um capítulo da B31.4. Lá tem uma contextualização do que é polpa, que é uma mistura bifásica de um sólido e uma solução aquosa. A solução aquosa é o que é chamado de transportador, ou carrier, e que normalmente é água. O fluido de polpa, né, que é o transportado por mineroduto, ele é não newtoniano e ele requer controles diferentes, que é o que eu vou dizer mais para frente. A indústria de mineração, ela tem minerodutos, mas se a gente for no conceito de polpa, né, dutos de polpa, ao invés de minerodutos, a gente pode ter uma polpa que é chamada de tailings e outra de concentrados. Concentrados é o conceito mais usual de minerodutos. Esse aqui, em português, a gente chama mais de rejeitodutos. Mas os dois são dutos que têm esse mesmo conceito de sólido e água para transportar o sólido, é o carrier. Usa essa foto de curiosidade de uma pasta de dente, que também é chamada, também entra nesse conceito de uma mistura bifásica, que também é um fluido não newtoniano. Não é o fluido de minerodutos, porque o de minerodutos, na maioria das vezes, é um fluido chamado plástico de Bingham. Esse aqui já não é outro tipo de fluido. Mas o conceito de polpa, ele fica meio perdido na tradução para português, normalmente ele é traduzido como mineroduto, mas tudo que eu vou falar se aplica a mineroduto e também rejeitoduto. Então, onde que isso tem no Brasil? Eu acho que esse slide é interessante para ver o tamanho desse mercado. Nessa tabela que eu estou mostrando, são alguns dos operadores no Brasil. Eu estimo um número na casa de 3.000, 4.000 quilômetros. Nessa tabela tem 2.400. A gente vê grandes empresas de mineração, Hidro, de alumínio, Anglo, minério de ferro, Samarco é que tem a maior malha, 1.200 quilômetros, Anglo é quem tem maior duto, 530 quilômetros, Vale, Mosaic, Imerys, Mineração de Minas, Cadan de Caulin, e tem diâmetros diferentes, capacidades diferentes, anos de construção diferentes. Samarco, por exemplo, tem um duto de 77, Mosaic de 78, alguns eu não consegui informações, por isso que está em branco. Mas se a gente pensa na malha do Brasil, de óleo e gás, na casa, sei lá, de 14, 18 mil quilômetros, é uma malha pequena, mas não é uma malha desprezível. Talvez um quarto da malha do Brasil é de dutos. Aqui eu vou mostrar algumas fotos, algumas coisas que estão públicas também. Essa é uma foto de um duto de bauxita que liga Belém a Paragominas. Aqui é uma foto do perfil desse duto. Esse duto, vocês vão ver em outros que eu mostro na frente, ele tem uma peculiaridade diferente de fora do Brasil. Ele é um perfil muito plano. A altitude varia de 8 a praticamente 90 metros. A geografia dessa região do Brasil e do Pará, ela é muito plana. Então, é um duto que tende a ser muito plano. E isso, por incrível que pareça, é uma raridade em minerodutos. Esse é um duto de minério de ferro, sai da região de Ouro Preto e Mariana, liga a região de Anchieta, que é perto de Guarapari. É um duto que já tem um perfil mais típico de mineroduto, sai de regiões de mineração que são altas. No Chile, a gente fala de 3.000 metros, no Brasil, 1.000, 1.500 metros. Cruza perto do Pico da Bandeira e chega até um terminal. Então, por que eu estou batendo essa tecla também de perfil? O perfil, claro, ele vai impactar na coluna. Qual que é a pressão que você tem de coluna?
E isso eu vou abrir um parênteses vou deixar o parênteses disso para mais tarde um pouco. Na América do Sul, como eu disse, o Chile é um país que tem uma quantidade também considerável de minerodutos. Aqui também não estão todos, mas nessa tabela são 1.000, mais ou menos, do Chile, em torno de uns 500 na Argentina, 200 e poucos no Peru. Então, é uma malha também na América do Sul que não é tão desprezível, não. Claro, menor que óleo e gás. Além de Brasil e América do Sul, onde a gente pode falar? Índia, tem uma siderurgia que chama Essar. Eles têm um complexo desde a mineração até a produção de aço. Eles têm mineroduto. Na África, tem um mineroduto em Marrocos de bauxita, um em Madagascar de bauxita. Estados Unidos tem alguns de carvão. Austrália, esse da foto, tem um mineroduto aqui, é um mapa da Austrália, onde tem todos os dutos, e aqui a gente vê Slurry Pipeline. Esse duto que está aqui, olhando a escala, ele é em torno de 250 quilômetros. Na Rússia, tem um duto de minério de ferro. Propriedades agora dos dutos. Isso aqui, eu gosto de mostrar esse slide para quebrar um paradigma. Muitas pessoas acham que o material transportado ele é um tamanho de partícula grande, como se fosse uma brita. Aqui eu coloquei uma régua, essa foto até é minha, uma régua mostrando o tamanho da partícula. Aqui, em microns, qual que é o tamanho da partícula? Nós estamos falando de alguma coisa na casa de 1.000 microns, 140 microns, são partículas muito pequenas. O carvão é uma partícula maior. São partículas na casa de milímetros. Então, o transporte desse tipo de material não é um material grosseiro, porque você precisa que o carrier, que seja água ou outro produto qualquer, tenha energia para transportar esse material, que vai ser filtrado no final, e onde você capta de volta o material que você quer, que é esse. Você usa o carrier, que é a água, o transportador, só para ser o meio de transporte. Aqui é uma foto de uma polpa de minério de ferro em deposição, onde dá para ver a seção que é minério e a seção que é água. Ela decantou e você vê aqui o minério no final. Aqui são vários parâmetros de controle que são típicos de mineroduto, que para mim também é um paradigma da indústria de óleo e gás. Como ele é um fluido não newtoniano, nesse caso aqui é um gráfico de plástico de Birgham, você precisa de uma energia inicial para começar o transporte. É uma tensão inicial. Então, você precisa de fazer algumas características reológicas, algumas vezes no setor de óleo e gás, para exploração, se não me engano, também estuda um pouco de arreologia, mas é um pouco diferente o estudo. O tamanho da partícula é um parâmetro importante. Qual que é a distribuição de cada tamanho de partícula? Que o tamanho não é constante, não é sempre o mesmo tamanho de partícula. Você vai ter um percentual num tamanho, outro percentual em outro. Então, essa distribuição, você tem que ter um percentual em cada tamanho para garantir que você consegue transportar. A velocidade é um parâmetro também controlado. Se a vazão ou a velocidade for muito baixa, o material decanta. Se ela for muito alta, ele aumenta demais a erosão. O percentual de sólido, ele impacta na produção. Você quer transportar em massa, então o sólido é importante, mas também impacta na erosão. pH, temperatura, viscosidade são parâmetros muito relacionados e que influenciam também na polpa, nessas curvas da polpa. O ângulo do duto é uma diferença grande de óleo e gás. Um mineroduto ele não pode ter um ângulo superior a 10 graus, mais ou menos, 12 graus. Tem discussões sobre isso, mas em geral é na casa de 8 a 15%. Número de Reynolds, em geral, você tem que trabalhar com um material em regime turbulento, e um parâmetro que você tem que controlar é a perda de carga. Qual que é o seu atrito viscoso? Isso tudo impacta no projeto do seu mineroduto. Até vi que tem pessoas projetistas aí, uma pessoa que se identificou, um grande projetista do mundo, né, que sabe que isso é um parâmetro crítico, perda de carga, rugosidade, potencial zeta, quanto que essas partículas têm de chance de se aglomerarem ou não. E aqui algumas fotos. Quando você está bombeando água, toda energia que você põe na água, ela entra em movimento. No mineroduto, como eu disse, você tem um ponto onde você coloca a polpa em operação. Se a velocidade for muito baixa, ela tende a decantar e depois você vai aumentar a sua perda de carga, você vai sedimentar. E essa é uma foto de um laboratório de minerodutos onde muitos desses testes são feitos. Isso já me abre portas para o próximo capítulo, né? Assim, quais são as semelhanças e quais são as diferenças de um mineroduto para essa parte de óleo e gás, principalmente. E quais são as ameaças específicas. Aqui
Aqui eu coloquei uma casa, não sei quem é da região do Rio, se conhece essa casa em Petrópolis, que eles chamam de Casa de 7 Erros. Lembra muito aquela brincadeira dos 7 erros, quando a gente bate o olho, parece muito, parece igual, né? Tem uma linha de centro aqui, onde, teoricamente, esse lado da casa teria que ser igual a esse, mas para as pessoas, para um observador, né, mais atento, ele percebe diferenças na sacada e por aí vai. Então, a ideia de minerodutos e óleo e gás, eu também vou mostrar as diferenças, principalmente as diferenças, para que vocês percebam que não é a mesma coisa. Parece a mesma coisa, mas tem peculiaridades que tem que ser levado em conta. Fiz aqui uma tabela de semelhanças e diferenças. Os dutos, a maioria das vezes, eles são enterrados, então a gente fala de proteção catódica, tem uma sala de controle, tem um sistema escada, o material é um material 5L, algumas poucas vezes é grau B, mas a maioria das vezes é um 5L, X42, 52, 60. Norma para avaliar defeito, B31G, B31G modificada, Kastner, DNVRP, F101, e por aí vai. Sistema de georreferenciamento. Então, até aqui nós estamos falando tudo igual. Ameaças, o duto sofre laminação, defeito geométrico, geotécnico, corrosão interna ou externa, ação de terceiros e trincas. Trincas é um capítulo até interessante, porque é diferente do gás, por exemplo, que sofre muitas vezes de SCC, Sequential Stress Corrosion Crack. Um mineroduto, ele tende mais a sofrer de trinca-fadiga, porque como é um sistema com pressões altas e um sistema pulsativo, ele tende a criar outro modo de falha em trincas. Mas para efeito de ameaça, é a mesma ameaça, você tem trinca. E quais são as diferenças? Tem um conceito que é descrito na norma, que é chamado erosão-corrosão. O slack flow até não é definido lá, mas eles estão, de certa maneira, associados. Uma coisa não é a outra, mas se você tiver slack, você vai associar a erosão. Tem o efeito de plug, ou seja, o mineroduto ele tende a entupir. Tem uma diferença que você tem que, muitas vezes, fazer uma operação de desentupimento de um duto. Tem uma velocidade, como eu já falei, típica para um mineroduto, e isso é um impacto para a inspeção com PIG. Então, o PIG tem um range de velocidade. Eu não posso ir muito lento nem muito rápido. Uma pergunta que normalmente vem é sobre inspeção com PIG. A maioria das vezes, esses dutos são pigáveis, eles têm essa faixa de velocidade, mas as ferramentas de inspeção elas têm que ser trabalhadas em água, porque a polpa, normalmente, ela tende a estragar, ela vai estragar os sensores do PIG. Então, você vai colocar ela numa batelada de água. Você vai ter um colchão de água com polpa na frente e atrás. Como isso é como um trem, essa faixa de velocidade ela tem que ser constante. Então, essa velocidade, se ela for devagar demais, para o PIG é bom, mas o material que vai estar na frente do PIG vai entupir o duto. E se ela for rápida demais, você vai dar uma erosão muito grande no duto. Como a densidade é alta, aqui tem um exemplo de polpa de minério de ferro, por exemplo, a densidade pode chegar a 2,3, densidades altas significam pressões altas e colunas altas. Eu mostrei antes, nos slides anteriores, um perfil bem acidentado. Você sai de um topo de uma montanha e chega num porto. Quando você calcula essa coluna e multiplica por uma densidade de 2, as pressões vão chegar a 250 bar, 200 bar. São pressões muito altas para duto. Também por causa dessa densidade. Tem norma específica, que eu já comentei, que agora virou a BTT 1.4. O duto tem uma inclinação típica, eu comentei também. Os equipamentos eu vou mostrar, são equipamentos especiais. Algumas vezes esses equipamentos, para serem comprados, eles demoram 8 meses, 1 ano. No Chile, a maioria dos dutos eles são revestidos, tem um revestimento interno anti-erosivo, de polietileno extrudado de alta densidade, PAD, que a gente chama em português. E muitas vezes, por causa desse perfil acidentado, tem uma estação para dissipar a energia. Tem que dissipar, se não tiver uma estação desse tipo, no terminal a pressão vai ficar muito alta. E a espessura teria que ser muito alta e as válvulas também teriam que ser muito maiores do que elas já são. Quando eu falo de válvulas, tem casos de dutos de classe de 1.500 libras para as válvulas. Vamos agora explorar um pouco dessas diferenças, principalmente. Erosão. Essa aqui é uma peça, uma válvula de admissão e descarga de um mineroduto. É uma peça que tem uma dureza, tem um tratamento térmico, que ela foi forjada. Essa é uma peça 0 km. Essa aqui é a mesma peça com 622 horas depois. Aqui vocês conseguem perceber uma cavidade. Isso é metal. Essa cavidade foi totalmente destruída. Aqui é o fundo da válvula. Era para ser um fundo plano. Vocês veem aqui
ela está totalmente desgastada. Aqui vocês veem um canal de erosão também muito forte. Aqui outro canal de erosão fortíssimo. Ela é projetada para ser uma peça de desgaste. Nós estamos falando de uma coisa menor do que um mês para desgastar a peça. Erosão ainda e corrosão. Esse efeito erosion corrosion que a norma fala. Aqui são pigs, uma batelada nos 6 pigs novos, como que eles são antes do lançamento. Quando você recebe um pig. Esse foi um pig bem sucedido. Mas se o duto fosse mais longo, o projetista desse pig de limpeza projetou, sabendo as características do duto, da abrasividade e o comprimento. Ele sabe que se tivesse, sei lá, 50 km a mais, o pig não chegaria. O desgaste dele é muito forte. Isso para limpeza. Para instrumentado, a ideia é a mesma. E esse pig correu numa batelada de água, não numa batelada de minério. Quando a gente pensa em erosão, o tubo, teoricamente, tem esse formato, vamos falar teoricamente não, inicialmente tem esse formato cilíndrico perfeito, pontilhado. Com o tempo, o mineroduto ele tende a ter um desgaste, principalmente na região inferior, a gravidade faz com que a concentração de sólidos na parte inferior seja maior e cria uma erosão maior. Então, ele ovaliza. A espessura na parte inferior do duto, ela normalmente é menor do que na parte superior. O pessoal que está me ouvindo, que é operador de mineroduto, sabe disso. Você mede no que a gente chama de 12 horas, tem uma espessura. Mede aqui, a espessura é diferente. Qual, então, que é a espessura real de um duto? Ele está ovalizado. Você deixa de ter um conceito só de espessura nominal. Você tem que ter uma espessura erodida e, baseado nisso, você tem que ter um gráfico de troca baseado não só em corrosão e erosão. Aqui, por exemplo, tem um gráfico onde você tem o limite por erosão, esse limite aqui, e por corrosão, esse limite aqui. Então, o duto vai falhar, aqui é o quilômetro no gráfico, e aqui é o ano da troca. Quando eu tenho ameaças diferentes, cada ameaça vai me dar uma taxa de um ano de troca distinto. Essas coisas têm uma separação só na teoria, porque na prática elas andam juntas. Eu gosto dessa imagem aqui, porque ela mostra uma corrosão externa num duto, por exemplo, que teria 10 milímetros de espessura, mas que no caso ele já está com 8 milímetros de espessura nessa região. Isso é uma ameaça diferente de óleo e gás. Eu já não tenho mais aquela espessura nominal. E qual espessura eu deveria considerar? Qual que é a minha data de falha? Será que a pessoa que inspeciona um mineroduto ela leva em consideração essa perda de espessura com o tempo? Porque um pig instrumentado, ele não é projetado para dar a espessura em quadrantes e um gradiente dessa espessura. Ele é projetado para dar uma espessura média na junta de 12 metros. Ou uma espessura chamada de moda, né, de MMV, Most Measured Value. Não é projetado para isso. Então, o operador tem que pedir ao fornecedor para extrair esse tipo de informação para entender a vida útil do mineroduto. O mineroduto ele é projetado para uma vida útil, que é chamado de, em inglês, de end of function, né, o tempo de vida, porque o projetista projeta uma taxa de erosão para esse duto. Quando a gente pega um duto desse, então, aí eu estou falando até de uma ferramenta que eu ajudei a desenvolver na empresa que eu trabalho, não queria fazer um certo merchandising nisso não, mas muitas vezes isso me foi perguntado, né? O que esse gráfico mostra que é um serviço que foi feito lá? Esse ponto em azul é a espessura nominal do duto. Esse ponto em verde é a espessura na parte inferior do duto. Quando eu falo inferior, é no quadrante inferior, que seria 6 horas, mais ou menos 1h30, ou seja, de 4h30 até 7h30, um pig fez a varredura daquele quadrante inferior, pegou todos os dados sensores, fez um tratamento estatístico grande, excluiu o que seria corrosão interna, para não misturar com erosão, tem os critérios para se excluir isso, e plotou só o que ele viu de mínimo na parte inferior, e plotou também o que seria a espessura nominal. Na teoria, esses valores teriam que ser idênticos. Na prática, dá para perceber que tem um afastamento da geratriz inferior da superior, que é aquele desenho que eu mostrei anterior, ou seja, o duto está se erodindo na parte inferior. Como isso é feito por junta, esse é um caso de um duto de 88 quilômetros, são alguns 1000 tubos. O que o operador tem que saber não é exatamente a nuvem, é a distância entre o que é o nominal e o ponto lido, ou seja, aquela junta tem 10 milímetros, mas aquela junta está com 6 milímetros na parte inferior. Ou seja, se está com 6 e era para estar para 10, você teve 40% de erosão, que é o que o próximo slide mostra. Você pega a espessura que você leu e a espessura nominal. Seria 6 milímetros, 10 milímetros, 1 menos, multiplica por 100, vai dar esses
40%, você perdeu 40% do duto. Era para você ter 10 no duto todo, você tem 6 na parte de baixo. Então, dá para tratar um dado chamado deviation, ou percentual erodido. Esse é o mesmo duto do slide anterior, só que ao invés de eu mostrar nessa maneira, onde eu sobreponho os valores que eu li da espessura do duto, que é a geratriz inferior, e a nominal, aqui eu estou fazendo a diferença da inferior para a nominal em percentual, ou seja, nesse ponto aqui eu tive mais de 40% de erosão. Mas, em geral, eu estou na casa de 7, aqui eu tenho uma região mais alta, de 15, e aqui eu tenho uma região na casa de 7 ou 8, essa é a minha dispersão. Junta a junta aqui, eu consigo saber qual que é a minha taxa de erosão. E, claro, que com isso eu consigo projetar qual que é a minha vida útil desse duto por erosão. Agora, quando eu vou para dutos revestidos, eu já tenho que usar outro tipo de abordagem. Essa é uma foto de um PIG, que foi feito, outra coisa também da empresa que eu trabalho. Foi passado um PIG num duto com revestimento de borracha. Esse duto tem um revestimento de 16 milímetros, 15,88 para ser mais exato, e a ideia era medir qual que era a espessura do revestimento. Eu não estou falando a espessura do aço, porque o PIG vai enxergar a borracha natural e depois o aço, mas o que o operador quer saber é qual que é o status atual da borracha. Essa borracha está no meu limite de espessura, ela vai ter um mínimo de ancoragem para travar no duto, talvez 1 milímetro, 2 milímetros. Depois disso, ela vai rasgar igual um papel e o minério vai entrar em contato com o aço. Então, esse é o revestimento interno. Essa é uma foto real desse dado aqui, onde mostra essa bolha em azul escuro, esse ponto aqui. Aqui dá para ver que a borracha, ela marcou na solda circunferencial. O PIG pegou a solda circunferencial, a borracha também ela conformou na solda longitudinal, que é esse sinal aqui. E aqui é uma escala de cor, não sei se vai estar pequeno para vocês, que vai desde 9 milímetros até 16 milímetros. Então, aqui eu consigo ter uma ideia da espessura da minha borracha. Novamente, eu vou ter um comportamento mais típico nessa região inferior, perto de 6 horas. Nessa junta anterior, ela está mais desgastada, que o tubo foi girado, o que seria a junta inferior foi colocado na parte de cima. Dá para ver esse rastro aqui também de espessura menor da parte de borracha. Agora, indo para outra diferença que tem, é o que eu chamei de slack flow, que muitas vezes na parte de líquido as pessoas chamam de quebra de coluna. Eu pus entre aspas, que eu acho que não é exatamente o conceito de quebra de coluna, porque slack flow é um pouco diferente. Quando se calcula um sistema hidráulico, tem que se traçar essa linha, que é chamada gradiente hidráulico, que é a energia que você põe no duto para garantir que ele vai chegar no seu terminal. Essa distância entre o perfil e a altura é a minha energia para o duto, a minha inclinação é a minha perda de carga. Se essa linha tocar no meu perfil, significa que eu não tenho energia suficiente para cruzar aquele ponto do perfil. Então, eu projeto o mineroduto para ir o mais tangente possível ao meu perfil. Calculo meus pontos de tangência e esse ponto aqui é um ponto chamado de slack flow. É um ponto onde eu vou instalar um medidor de pressão, um ponto de monitoramento de pressão, para garantir que eu tenho uma energia mínima para passar por esse ponto. Agora vamos dar exemplos. Esse ponto, vamos supor que nesse ponto eu opero a 10 bar. Provavelmente eu não vou ter problema se operar a 10 bar. Agora, se eu operar a 1 bar ou a meio bar, que é o que normalmente o projetista faz, se ele calcula o mínimo seguro, eu tenho que calcular esse mínimo para garantir que o mínimo é pequeno o suficiente para não gastar energia, mas não é pequeno o suficiente para eu ter uma segregação de fases. Eu posso ter um arrasto. Se a pressão diminuir demais, o material vai tender a sedimentar mais o sólido na parte inferior, a parte superior vai entrar um pouco, vai ficar mais com água, vai sair um pouco da pressão de vapor, aqui eu vou ter um arraste e um desgaste excessivo do material. Todas aquelas fotos que eu mostrei de desgastes, eles vão ser muito mais acentuados numa região de slack flow. A gente até fala se acontecer esse slack flow. Na verdade, se eu tiver abaixo de uma pressão mínima, terei segregação e é como se eu tivesse um jateamento do duto só com a parte sólida. A geratriz inferior vai se desgastar com um tempo muito menor. Então, em pontos onde o gradiente hidráulico é tangente, é um ponto que eu tenho que controlar a pressão. É um ponto que eu tenho que garantir que eu não estou desgastando o meu duto aqui. E aqui é um ponto onde eu tenho que instalar um manômetro e monitorar constantemente. Não necessariamente no ponto mais alto, mas sim no ponto onde é mais tangente. Aqui provavelmente deve ter um PMS instalado. E por aí vai. E aproveitando que eu estou nesse slide aqui, essa coluna em verde é a minha coluna de estática.
que quando eu calculo essa coluna para alguns pontos, como por exemplo aqui, eu vou ter uma pressão muito grande estática por questão da densidade, que eu comentei mais cedo, que para alguns minerodutos pode chegar a 2,3. Então, esses pontos aqui talvez sejam pontos de pressão alta, tanto quanto esses pontos aqui da saída, onde essa distância aqui também é a minha pressão. Outra diferença, então, mudando de capítulo, né, é o plug, é o que eu chamei de entupimento, plug, ou sedimentação. Essa é uma foto de um duto que foram cortados 65 metros, porque ele entupiu. O operador ou colocou a velocidade muito baixa, ou colocou o volume de partícula muito grande, ou não colocou uma frequência necessária para pigs de limpeza, entupiu o duto e teve que cortar 65 metros do duto. Esse aqui é um exemplo de um pig que eu chamei plugou, mas não necessariamente plugou, isso aqui pode ser um arraste no final do pig, no recebedor, onde você viu o material que ele arrasta. É um pig que foi lançado na água, na teoria ele teria que chegar num bete de água limpo, mas fica um pouco de minério na geratriz inferior que não entra em suspensão, um material mais grosseiro. Então o pig vai arrastando. Na hora de limpar um duto, não é bom que seja um aventureiro, porque pode ser que aconteça um entupimento de um duto na linha. Esse é um caso de um recebedor, o próprio material que ele trouxe, mas imagina isso ao longo da linha, imagina isso no meio de um rio, entope um duto, a complicação que seria um caso como esse aqui. Então, um plug, uma sedimentação, é uma outra ameaça que tem que ser controlada. Tem coisas específicas de mineroduto também. Se eu tiver um plug, o operador de mineroduto, na verdade até o engenheiro de integridade, ele tem que ter uma ideia de como localizar esse plug. Supondo que o mineroduto entupiu. Onde que ele entupiu? Esse é um caso do mineroduto de 153 km, um gráfico de localização de plug. Supondo que o entupimento do mineroduto ele é até fácil de detectar. O lugar de entrega não vai estar chegando material e a casa de bombas que está bombeando vai estar bombeando material. A pressão vai começar a subir muito rápido. A casa de bombas tem que desligar, porque as bombas são de deslocamento positivo. Se não desligar, o duto rompe. Então, onde que esse entupimento está? Eu calculo quantos metros cúbicos eu preciso colocar no duto para que tenha um acréscimo de 7 bar. Vou dar isso como exemplo. Eu estou no meu quilômetro zero, que é a minha casa de bombas, onde eu tenho manômetro. O mineroduto entupiu e eu estou com 10 bar de pressão, está fixo. Eu vou aumentar de 10 para 17 bar. Eu vou aumentar 7 bar. Quantos metros cúbicos eu precisei para aumentar 7 bar? Eu anoto a minha vazão e vi que eu precisei de 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos eu vou no gráfico aqui e vou ver que meu entupimento é em torno do quilômetro 110. O gráfico vai variar para cada percentual de sólido que eu estava bombeando antes do meu bombeamento. Então, a quantidade de metros cúbicos que eu precisei para esse aumento, eu bato no gráfico e acho meu ponto. Para cada duto, eu vou ter um gráfico desse tipo, que varia por diâmetro. Aqui tem uma inflexão no gráfico, porque o diâmetro varia. Então, o engenheiro de integridade ele tem que ter essa ideia. Eu tenho que saber, caso eu tenha algum problema, onde eu vou localizar. Meu problema é nesse ponto. Eu vou mobilizar minhas máquinas para cortar o duto aqui. Porque, senão, vai estar procurando uma agulha no palheiro. 153 quilômetros, você tem que ser preciso para saber onde está o problema. Agora, a outra diferença é o que a gente, no duto, chama de flushing ou de backflushing. Backflushing, que ele pode ser sentido reverso, ou flushing, que pode ser sentido direto. Essa aqui é uma estação de lançamento de pig típica, que eu tenho meu canhão de lançamento de pig. A minha operação normal é essa seta preta. Normalmente, meu mineroduto opera assim. E essa válvula está fechada e aqui eu não utilizo. Vamos supor que eu vou entrar numa operação de pig. Eu vou colocar o meu canhão de lançamento aqui, vou colocar meu pig aqui e vou lançar. Porém, essa região, ela vai criar uma zona compactada, porque como o meu minério normalmente passa por aqui, o minério tende a ficar parado aqui, ele tende a drenar o líquido e isso aqui fica duro. A densidade aqui vai para 70%, vai ficar um plug muito forte. Aquele plug que eu falei antes, ele cria em setores que a gente chama de zona morta. Então, essa zona compactada, ela vai estar entupida. Se eu ponho um pig aqui de limpeza instrumentado e faço minha operação, ele vai bater aqui, vai quebrar no duto, ou vai travar no duto, vai dar uma confusão danada. Aqui é uma foto em 3D de um lançador de pig. Esse aqui é até melhor porque tem a derivação lateral. O que eu estou querendo dizer é que eu coloco o pig aqui no canhão lançador, faço a minha manobra de válvula, só que aqui eu tenho essa zona morta. Se eu não fizer um flushing, ou seja, se eu não fizer uma operação de lançamento de pig sem ter o pig na linha, eu não vou desobstruir isso.
Então, tenho que dar um jeito de abaixar a pressão aqui, aumentar aqui, a jusante eu diminuo, a montante eu aumento, para dar uma onda de choque para limpar isso. Eu tenho que ter meus meios de garantir que aqui eu não estou lançando um pig numa zona de compactação. Pode ser até visualmente, eu posso até desmontar o lançador e inspecionar visual, para ver se aqui está entupido ou não. Ou posso fazer um controle de pressão, ou posso tentar equalizar, colocar um equalizador aqui e aqui e ver a diferença de pressão, mas de alguma maneira eu tenho que garantir que essa passagem tem que estar 100% plena. Comunicação de pressão é até uma armadilha, porque a comunicação ela pode ser, como eu quero dizer, mais a comunicação de pressão ela pode ser na parte superior, né, do duto. Se eu tiver um parcial entupimento, eu vou comunicar pressão, mas ainda assim eu vou estar com um entupimento na parte inferior. Então, o operador tem que garantir que isso aqui tem que funcionar. Aqui é outra das diferenças, é a inclinação do duto. A inclinação do duto, como eu disse, ela tem um limite de inclinação que é pequeno, na casa de 8% ou 15% do duto, que vai dar um ângulo bem pequeno. E quando eu ponho o duto parado nessa inclinação, nesse caso eu garanto que eu não estou criando um entupimento. Se esse duto for muito inclinado, esse trecho aqui vai entupir. Eu não vou ter mais a água para um restart, carrear meu material sólido. Ou seja, quando eu paro o duto, eu tenho que garantir que eu vou ter condições de operar o duto novamente. Por isso, eu não pode ter inclinações tão fortes. Outra diferença que eu comentei é uma estação dissipadora, uma estação de orifícios. Os nomes variam, mas é a mesma coisa. Em inglês é choke station ou orifice station. Como eu tenho colunas muito grandes, eu saio de uma montanha e vou para um porto, muitas vezes é providencial que se crie uma estação para dissipar essa pressão. Senão, a estação de terminal ela vai ter que ter espessuras muito grandes, porque trabalharia com pressões muito grandes. Então, eu forço o mineroduto a passar em estações de orifício. Essas estações são peças como essa aqui, nesse caso é um diâmetro externo de 20 polegadas e um orifício de 4 1/4, é uma redução muito grande. Aqui eu forço uma perda de carga, a pressão vai cair, vai ser uma perda de carga localizada, para que daqui para frente eu tenha uma pressão mais baixa, possa projetar meu duto com espessuras mais baixas, possa operar meu duto com espessuras mais baixas, e isso até impacte menos na integridade. Com um perfil acentuado, quando você vai ladeira abaixo, a pressão tende a aumentar muito, então isso acaba sendo necessário. No Chile, isso é muito comum, aquele duto que eu mostrei inicialmente no Pará não precisa, o outro que eu mostrei em Minas Gerais precisa, então ele vai ser necessário quando o perfil é muito acidentado. Ele tem altitudes muito altas, terminando depois em locais com altitudes muito baixas. Aqui é uma foto dos equipamentos, que são distintos do óleo e gás. Minerodutos tem bombas de deslocamento positivo, lembra muito um motor de carro. É um pistão, esse pistão comprime o fluido, né, a polpa, que vai para a sua estação de entrega. Por ser uma bomba de deslocamento positivo, qualquer obstrução não impede que ela pare, ela não recircula, então ela vai romper o duto. Então o operador tem que entender que o mineroduto, se ele entope, ele pode romper. Se seu controle de pressão não desarmar a bomba, ele rompe. Aqui é outro modelo de bomba de deslocamento positivo, essa é de diafragma, essa aqui é de fuso. É um conceito um pouco diferente. Essa é a foto dessa de diafragma, são bombas que do piso até o teto. Eu imagino que essa aqui deve ser na casa de 8 metros. Aqui é uma válvula, que deve ser na casa de 1.500 libras, uma válvula esfera. Vocês têm ideia do porte do equipamento, nós estamos falando de dutos no Brasil de 16, 20, 22 polegadas, algumas vezes 8 polegadas. No Chile também são diâmetros grandes e pressões muito grandes. Então, fechando o capítulo de diferenças, eu abro agora o capítulo de semelhanças. O que a gente pode falar de semelhanças, que eu imagino que o Lobac vai falar um pouco amanhã, se não me engano, que o Mário talvez tenha falado. Os minerodutos, eles têm que ter software de integridade. Ou seja, todas essas ameaças, onde eu falo quais são diferentes, quais são iguais, eu tenho que ter um software para mapear essas ameaças, ver onde que meu duto tem ameaças e agir antes que ele falhe. E tem que customizar. Por exemplo, o efeito erosivo-corrosivo, o software tem que tratar isso. Esses softwares standards, eles não são projetados para isso. Inspeção com PIG, quando possível? Porque alguns dutos talvez não sejam inspecionáveis. Mas a maioria deles no Brasil é. Agora, o projeto do PIG,
não é um projeto padrão. Não só por questão de pressão, tem a questão dos sensores, tem o desgaste. Eu já tive experiência com vários fornecedores que não funcionaram bem e até hoje eu tenho em mente um só que funciona bem para mineroduto. Os outros todos estragaram, o pig quebrou, o pig entupiu na linha, o pig até chegou, mas os sensores não chegaram, chegaram só os cabos dos sensores. Então é um projeto que, mecanicamente, ele é muito mais robusto e eletronicamente também a parte de tratamento de dados é diferente. Então os dutos, quando são inspecionados com minerodutos, tem um projeto diferenciado. O sistema de GIS é um sistema normal de GIS, você tem que saber onde o duto passa, todas as características do duto, do superficiário. Procedimentos de emergência, tem que ter esses procedimentos de emergência. Se tiver algum reparo, eu até comentei algum deles, um entupimento, como que você opera, procedimentos de trabalho, permissões de trabalho, manual de integridade, e tem uma característica que é diferente, que é a questão da polpa. Quando a gente fala de gás, ele é explosivo. Quando a gente fala de óleo, ele tem uma toxicidade. Agora, as polpas, em geral, elas são o que a ABNT classifica como inerte classe 2. Algumas, talvez não, por exemplo, para ouro, talvez você tenha um rejeitor-duto de ouro com materiais mais tóxicos, mas 99% dos casos são materiais inertes. Ele vai dar um impacto visual ruim, mas é um material que é inerte. Como semelhança, esses sistemas são integrados com SAP, ou seja, o software de integridade, ele conversa com o SAP ou com outro ERP. Como eu disse, tem políticas ou procedimentos, manuais de integridade, toda essa batelada. A equipe de minerodutos normalmente tem, isso faz parte de uma gestão de integridade. E essas inspeções padrões, que eu coloquei algumas aqui, faltou até espaço para colocar mais, que é inspeções da produção catódica, inspeção passo a passo de CVG, inspeção com PIG, geotécnica, ou vigilante da faixa de servidão, ensaios não destrutivos, você faz normalmente, partícula magnética, líquido penetrante, TOF de phase array, todos aqui você faz normalmente num mineroduto. E indo para os meus comentários finais, o que eu vejo no mineroduto que eu vejo diferença? Ele lembra muito aquele slide da Casa de 7 Erros lá de Petrópolis. São as mesmas técnicas, porém tem que ter adaptações. É um mercado pequeno, mas quando a gente fala pequeno, em número de empresas ele é pequeno, mas não é inexpressível, porque é um mercado que fatura alguns bilhões de dólares. Algumas daquelas empresas que eu mostrei são grandes empresas do mundo. A Vale do Rio Doce, por exemplo, é uma empresa enorme, em valor de empresa, de mercado enorme. Hydro, a maior produtora de alumínio do mundo. Imerys, eu comentei também, é também uma das grandes do mundo. E a gente vai falar de grandes empresas do mundo com grandes players mundiais, mas é um mercado mais discreto, mais low profile. A formação dessa equipe, eu gosto desse tópico, eu coloquei até pensando no pessoal do YPP, para quem gosta disso aí, é uma formação que envolve integridade e um pouco de engenharia de processo. A pessoa tem que entender do que é a integridade de um duto onshore, nesse caso de minerodutos, que não existe offshore, mas a pessoa também tem que entender do processo, como impacta na integridade. Se eu aumentar meu sólido ou diminuir, eu aumento ou diminuo minha pressão. Então, eu aumento ou diminuo meu risco para algum defeito de corrosão ou de amassamento. Então, a pessoa tem que cruzar o processo dele com a parte de integridade. É um processo um pouco diferente. Essa questão de players também, para quem está se formando, é bem interessante para entender quem são as empresas, e é um mercado que demanda pessoas, porque tem muito conhecimento gerado em house e muitas equipes pequenas. As equipes, muitas vezes, as equipes de integridade no mineroduto, muitas vezes não são chamadas de equipe de integridade. Muita gente chama de equipe de manutenção, onde lá você tem um especialista de integridade, ou uma equipe de engenharia, ou engenharia central. Então, são equipes que muitas vezes são mescladas. E eu até acho que as equipes deveriam ser nas mineradoras separadas. A maior parte das grandes mineradoras do Brasil hoje já tem uma equipe específica só de integridade, já separada de manutenção, que tem uma interface muito legal com manutenção. E aqui é o último slide do comentário final. Eu gosto desse slide, que eu acho ele meio cômico, né? Assim, eu vejo o mineroduto parecido com esse menino desafiando o cara do sumô, porque para mim é um mercado em quilômetros de duto menor, mas eu acho que é um mercado tão agressivo no sentido de buscar alta performance, sabe? Tão demandante de informação,
é um mercado tão desafiador quanto um mercado maior. Então, assim, não é um mercado que você pode subestimar e também não é um mercado que aceita muita improvisação. É um mercado que precisa de um conhecimento técnico bom e que eu acho que é interessante a YPP ver uma palestra dessa para conhecer e para ter uma ideia de até onde vai o mercado e do tanto que ele demanda e que não é um mercado amador. Isso aí era a minha apresentação. Eu queria agradecer de novo o pessoal do YPP, principalmente o Bernardo, né, que é o presidente atual do YPP,